professor Roberto Wagner, que se encontra aqui ao vivo conosco, bem como da plateia que está lhe assistindo, tá? Então, seja muito bem-vindo e vamos agora assistir o vídeo do Matheus para, em seguida, passarmos para a segunda fase, que são as arguições. Muito obrigado. Saudações, meu nome é Matheus Albuquerque Saturno, vou apresentar um banner intitulado Hardware para monitoramento de sinais fisiológicos em animais. Esse trabalho foi composto por mim, Matheus Albuquerque Saturno, Jonas Mateus Galindo e Jerônimo Barbosa Alexandre. Existem inúmeras tecnologias que vêm sendo aplicadas para o monitoramento de variáveis no campo, permitindo analisar os parâmetros fisiológicos e até alguns parâmetros comportamentais dos animais. Alguns desses parâmetros são a localização, frequência respiratória, frequência cardíaca e temperatura. Com isso também integrado, a gente pode observar parâmetros do ambiente e ver como os parâmetros ambientais eles interferem no bem-estar do animal. Então, resumindo, nosso objetivo com esse trabalho é a construção de um sistema composto por um hardware e um software para monitoramento de sinais vitais. Para isso, essa construção para o barateamento dessa tecnologia voltada principalmente para o pequeno produtor. Primeiro a gente prosseguiu com a revisão bibliográfica, né? Entender como funciona a tecnologia que a gente vai usar, como é o mercado, entender um pouco do mercado também, do que se tem no mercado, e também entender o básico que deve ter nesse protótipo. Então, após essa revisão de literatura, a gente fez o projeto básico, que compõe o design pode ser observado aqui também na figura 1. Ele é composto de na verdade 3 módulos, dependendo da aplicação que a gente for usar. Pode ser 2 módulos também, só para a título de desenvolvimento, mas principalmente 2 módulos, onde um é composto com sinais retirados de animais, como localização, orientação através de um giroscópio, frequência cardíaca e respiratória e temperatura do animal. E também analisar variáveis no meio, como temperatura do ambiente, umidade e pressão. Após isso, prosseguimos com a compra dos materiais. Os materiais foram comprados através da plataforma AliExpress da China, o que garantiu que a gente conseguisse um preço muito bom na compra desses materiais. Após isso, a gente procedeu com a montagem física do protótipo e depois a gente construiu uma plataforma para monitoramento eficiente desses dados. Como o cérebro, desculpa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Como o cérebro desse projeto, a gente tem um microcontrolador ATmel Mega 2056, que é bem barato também. Então, com isso a gente conseguiu uma boa confiabilidade e uma boa robustez também, e conseguiu deixar o preço desse protótipo bem acessível. E como tecnologias usamos o Zigbee, o seu módulo lá, o Transceptor XB, que por funcionar como transceptor, ou seja, ele tem
tem a habilidade de transmitir e receber sinais. Nós podemos moldar essa topologia ao nosso ambiente. Através do protocolo usado, nós conseguimos obter os dados provenientes dessa rede de sensores. A configuração foi melhorada para que os módulos funcionassem na topologia de malha. Então, funcionando nessa topologia de malha, os objetos, os animais, podiam estar dispostos, não necessariamente precisariam de um repetidor para repetir esse sinal dos módulos. E através disso, cada módulo, um vai ser o coordenador, mas cada módulo ele pode se comportar como um roteador do sinal, enviando esse sinal até chegar no coordenador, que vai ser o nosso gateway, que foi outra coisa também que foi barateada, porque os módulos XB ele possuem um gateway que está na faixa de R$800. Então encarece muito os custos para um pequeno produtor. E a gente conseguiu desenvolver esse gateway somente com módulo XB, uma placa Bluetooth, uma placa Wi-Fi e um chip ATmel também, Mego 256. Descer aqui novamente. E através disso a gente trata esses dados em uma tabela em SQL. E esses dados são dispostos em uma dashboard criada em PHP, usando também tecnologia Bootstrap e alguns indicadores do Google Chart. E a gente consegue observar também a média desses dados individualmente para cada animal, variando durante o dia, e também de uma forma geral, vendo uma média de todos os animais e também seus comportamentos. Concluindo o protótipo, ele foi construído e validado. Ele apresentou um baixo custo, uma confiabilidade muito boa e também uma ótima precisão nas medições, se tornando assim uma ferramenta didática de apoio ao ensino e aprendizagem e no ensino da graduação de engenharia elétrica. O principal diferencial desse produto está na supervisão de dados remotas e na disponibilidade das medições para qualquer usuário conectado à internet. Como a gente criou um gateway e criou também um site, ou seja, você liga o protótipo, ele automaticamente se conecta a essa tabela e em qualquer lugar do mundo você pode visualizar esses dados em tempos reais. Ele também apresentou um baixíssimo custo comparado aos modelos comercializados na Europa, apresentando uma boa precisão e robustez também. Possíveis expansões seriam possíveis, inclusive a criação de uma rede de monitoramento, não só de dados vitais, mas também de condições meteorológicas, atribuindo e democratizando o acesso dessas tecnologias de smart farms aos pequenos produtores. Então, a gente poderia criar, basicamente, em sumo, a gente poderia criar uma rede para o pequeno produtor, não só para ele estar visualizando os dados dos animais, mas também dados como umidade do solo, a meteorologia e entre outros. Então, concluindo, gostaria de agradecer ao IFPE pela concessão da bolsa e a Contec pela oportunidade de estar apresentando e poder explicar um pouco mais desse nosso projeto. Muito obrigado. Parabéns, Matheus, pela escolha do tema, pelo trabalho, pela brilhante explanação.
Agora vamos passar para a segunda fase, né? Que temos o especialista, o professor Roberto Wagner, o qual desde já agradeço pela disponibilidade de estar aqui contribuindo com seus conhecimentos, ensinamentos. Então, eu passo agora, primeiramente, a palavra para o professor Roberto Wagner, enquanto eu vou agora captando aqui as perguntas ou questionamentos e comentários do chat, certo? Muito obrigada, professor Roberto Wagner. Seja muito bem-vindo à SOEA Connect e ao Contec 2021. Boa tarde, muito obrigado, professora Aline. Quero agradecer a coordenação da Contec. Matheus, o seu trabalho vinculado com medições, está vinculado com medições de seres vivos, né? Sobretudo animais. Eu tenho na verdade, a primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte: você já patenteou esse seu projeto? Ainda não. Você sabe que, à medida que você está apresentando esse trabalho em âmbito nacional, alguém poderá estar pegando essa sua ideia e, diante dessa evidência, de repente dizer que a ideia é dele. Então, o que está acontecendo no nosso Brasil é que, infelizmente, nós temos sido ingênuos até, porque nós fazemos muitas invenções, criamos muitas coisas boas, e no final alguém pega a sua ideia e copia, e cola e patenteia. Então, nesse sentido, eu peço para que você tenha cuidado junto com o seu orientador. Acredito que a ideia vai prosperar, pode prosperar. Está de parabéns pela sua ideia e de sua equipe, junto com o seu orientador, que com certeza está lhe orientando. E por isso que eu recomendo isso. O que me fez também indagar a você é que você, na sua apresentação, deixou claro que muitos componentes eletrônicos foram adquiridos na China. Isso mesmo. E é uma das coisas que eu digo, que o nosso país, nós precisamos adquirir uma condição de fazermos esses equipamentos, esses componentes eletrônicos, esses chips, esses materiais que você diz ser barato, porque no Brasil não se faz, não se fabrica. Então, o que é que está acontecendo? Tudo que nós estamos fazendo, precisamos importar, tudo. Tira uma foto aí para mim. Então, em função disso, é uma coisa preocupante. Eu espero que você, futuro engenheiro elétrico, né, possa lutar para que o nosso Brasil tenha essa autossuficiência, inclusive nesse sentido, através de políticas de desenvolvimento tecnológico no Brasil, para que a gente não tenha essa dependência eterna da importação de tudo. Tudo que é eletroeletrônico, a gente está importando. A gente não faz mais a criação dentro do que nós gostaríamos que fizéssemos. A minha pergunta, vinculada ao que você fez, é que você falou da eficiência, que você conseguiu uma eficiência nas medições. Eu queria que você falasse um pouco mais de como a precisão nas medições foi avaliada, que você disse que foi eficiente, que o equipamento interessante pode prosperar, mas como é que você pode afirmar que há precisão, que há eficiência nessas medições? Então, por isso, eu queria que você explanasse mais a respeito disso. Como é que você pode ter certeza que essa medição é eficiente, que há uma precisão dessa? Haja visto que, geralmente, quando a gente vai fazer uma medição, a gente tem um procedimento metodológico. Eu queria que você falasse sobre isso. Primeiramente, obrigado pelos comentários. Também reitero e concordo com tudo que o senhor disse. O Brasil hoje é um país que quer ter uma tecnologia de países aí à frente, mas, infelizmente, o investimento em ciência e tecnologia não chega ao ponto desse país. E agora, voltando para a pergunta, primeiramente, como a gente a gente estava bem no começo da pandemia, quando a gente propôs esse protótipo, então a gente teve muito impedimento para testes, mas, contudo, eu consegui medir em mim mesmo esses parâmetros. Como animal, o ser humano também como animal,
através da medição por métodos comparativos. Então, eu pegava um equipamento e comparava, por exemplo, com um termômetro normal, médico. Teve até usei até outras tecnologias, por exemplo, medidores, como é que se chama? Aqueles relógios, tensiômetro que chama, que ele, além de avaliar a pressão, ele avalia os batimentos cardíacos. A frequência respiratória foi o que a gente teve um pouco mais de dificuldade para averiguar, mas também a localização, a pressão e a temperatura e umidade, a gente conseguiu usar excelentes ferramentas que a gente tinha à disposição no campus, para comparar esses valores e ver se havia uma diferença, uma discrepância muito grande entre essas medidas. E, através disso, a gente conseguiu verificar que não há, mesmo sendo equipamentos, sendo sensores baratos, não houve uma grande discrepância entre as medições, e ficou da ordem aí de 1 a 3% de diferença só. Quantas repetições você fez? A gente passou mais ou menos uma semana fazendo essas medidas, separou dentro do plano de trabalho, a gente separou para fazer essas medidas e fazer esses dados aí, comparar esses dados. Isso tanto com funcionamento durante 24 horas contínuo, deixar ele lá no campo medindo. No caso, essas partes são as variáveis do meio, que a gente conseguiu medir, porque não dá para ficar 24 horas monitorando assim, porque a gente não podia ficar no campus. Perdi a linha de raciocínio. Mas as do meio, por exemplo, temperatura, umidade, pressão, tudo isso a gente conseguiu averiguar de forma bem precisa, 24 horas até, ininterruptas. Esses relógios que a gente usa, né, nós temos alguns dos equipamentos vindos de outras partes do Brasil, eles fazem isso, né? Então, você, na verdade, está pensando fazer um similar aqui para as realidades nacionais, não é isso? No caso, esse projeto, o título original dele era voltado para caprinos. Só que, a partir disso, a gente conseguiu adaptar para os animais, porque, como são mamíferos, não há muita diferença nas medições dessas variáveis. Mas, a princípio, não seria para humanos, não, mas nada pode ser adaptado de certa forma. Não, algo que ficou como é que se diz? A partir do desenvolvimento da base, a gente pode fazer certas adaptações para vários tipos de animais, dependendo da necessidade. Tá bem, muito obrigado, professora Aline, estou satisfeito. Muito obrigada, professor Roberto Wagner, pelos seus questionamentos de grande relevância. Matheus, chegou uma outra pergunta aqui, acho que só vai dar tempo você responder essa, né, porque só faltam 4 minutos para o outro candidato entrar, o outro autor, desculpe. Qual a motivação para o seu trabalho envolver monitoramento remoto de status de animais? O que foi que motivou? Principalmente, já existe, por exemplo, protótipos de monitoramento do mercado. Porém, para o pequeno e para o médio produtor, que tem lá, vive, às vezes, até certo ponto de subsistência, é muito difícil para ele conseguir adquirir esses equipamentos. Então, surgiu dessa necessidade de democratizar, de facilitar esse acesso ao pequeno produtor. E não só isso, a partir da rede, complementando, já que falta 4 minutos, a partir da rede implantada, essa rede, a gente pode instalar uma rede de controle. Assim, a gente pode obter variáveis, por exemplo, uma rede de sensores, umidade do solo. Então, a partir disso, a gente pode atuar uma bomba de irrigação. Isso a um custo baixíssimo comparado a outros produtos que a gente tem no mercado. Matheus, muitíssimo obrigada pela resposta, parabéns pelo trabalho. E parabéns pelo trabalho selecionado também, e nos veremos, se Deus quiser, no Contec 2022, tá? Muito obrigado.
No avançar do horário aí, temos 3 minutos, deixa eu só ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Não, só isso mesmo. Matheus, agradeço a sua participação, parabenizo mais uma vez pelo trabalho e firme e forte, continue assim. Tá? Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, tudo de bom, boa sorte. Igualmente. Obrigado, Obrigado, Matheus. Um abraço. Obrigado, doutor Roberto, e obrigado, Aline. Muito obrigado. Obrigada.